Período de férias, a gente já fica acostumado com as nossas crianças dentro de casa, aquela correria, mas chega um momento que tem que voltar às aulas, né? Algumas crianças no período de adaptação escolar, outras já estudaram ano passado, mas o retorno também é uma nova adaptação. Então, vamos falar um pouquinho disso agora? Vamos sim. Antes de terminar as férias, já é bom ir voltando a uma rotina de dormir mais cedo, não é? Porque horário de férias todo mundo dorme mais tarde, muda tudo. Então, quando estiver próximo das aulas, uns 15 dias antes, volta a rotina. Rotina é vida, realmente. Então, já volta um pouquinho a rotina de acordar mais cedo, né? Das coisas estarem mais preparadas, mais organizadas, tá certo? E antes também de começarem as aulas, é bom as mamães fazerem um check-up nas crianças. Ver se estão com os exames laboratoriais em dia, porque às vezes comeu errado, deixou de tomar a sua vitamina D, se bem que vitamina D tivemos o sol, né? Mas precisa de ver as taxas no sangue, tá certo? Então é importante saber se está com os exames laboratoriais em dia. Tá? Isso é bem importante. Também fazer um exame de vista. Uau. Crianças não sabem reclamar. Então faz parte desse check-up saber se a visão está ok ou se precisar uma triagem também auditiva. Vamos preparar essa criança para o ano letivo, tá certo? Então, além dos exames laboratoriais, esses outros profissionais aí que são importantes, né? Para estar adequado para um bom retorno às aulas. E de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer o exame de vista na criança? É uma dúvida que eu sempre tenho. Olha, porque é aquilo que a gente sabe quando a gente reclama, né? Quando tá embaçado, mas a criança não sabe reclamar, não é? Então tem aquelas fases assim, ao nascer é feito o teste do olhinho, depois a criança faz um com 6 meses, a não ser que tenha sido prematuro que precisa fazer antes, tá certo? Porque tem algumas doenças que não são só problema de refração, de enxergar ou não, é problemas que são tumores, não é? Estrabismo, temos outras situações, né? Então depois faz com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, depois pode ser anual, tá? Agora, se a criança apresentar algum problema, aí o oftalmologista pediatra, que é muito importante que seja um oftalmo pediatra, vai sinalizar qual é a periodicidade de se fazer o exame, mas em suma é anual. E o excesso de telas nas férias, eles podem causar? Pode. A criança não tinha problema de vista, mas nas férias liberou geral nas telas. Isso pode? Pode. A luz azul, o reflexo azul, isso é muito prejudicial. O ficar ali enxergando de perto também, pode sim. Então basta um exame anual e se não fez durante o ano, antes das aulas já pode estar fazendo. E bacana também, a gente fala de 2.200 dias. Qual o período que a criança já pode começar? Creche, escola? Qual o período assim, que a doutora orienta já começar? A orientação mesmo seria a criança ir para a creche após 3 anos de idade, que é um período que ela já vai se socializar. Até 3 anos elas são egocêntricas. O que quer dizer isso? O mundo é muito voltado para elas. Elas não sabem dividir um brinquedo, é tudo para elas. Elas não dividem por são ruim, é porque elas não sabem o que aquilo vai e aquilo volta. Né? Então a gente chama que esse período que elas são egocêntricas, elas precisam de um adulto tomando conta. A criança é muito mais estimulada com um adulto tomando conta dela do que num monte de criança para um adulto tomar conta na creche. Também é um período que elas estão ainda sem muita imunidade, então vão adoecer mais. Agora a realidade é outra, porque as mães trabalham e nós não temos mais os funcionários, babás, é muito caro, né? Mão de obra tá difícil. Então, elas vão ter que ir para a creche, paciência, né? Vão ter que ir. Aí, escolher uma creche que tenha uma estrutura, que tenha bem arejada, que tenha sol, que tenha uma área verde, que não tenham muitas crianças em cada turminha. O ideal seriam 3 a 4 crianças para um cuidador no berçário, e às vezes não é essa a realidade, não é? Então, vão
cedo para a creche pela necessidade da mãe. E paciência, vai sobreviver. E a gente está agora no período de férias e tem as doenças, né, que são muito comuns nessa época do ano, né, que é a gastroenterite. Tem alguma outra doença que tem? Antigamente tinha isso, doença de primavera, doença de verão. E a gente fica, uai, gente, as alterações climáticas mudaram um pouco isso tudo, mas ainda existe sim. As doenças, as gastroenterites são bem comuns, né? Dão no ano inteiro, mas no verão incide mais, porque o calor estraga mais os alimentos, né? A conservação dos alimentos. Mas temos a desidratação. Ainda se tem desidratação, entendeu? A própria gastroenterite, que é diarreia e vômito, pode desidratar a criança. Mas a desidratação por falta de oferta, dos pais não estarem ali ofertando água com mais frequência para a criança, não é? O clima também muito seco, calor demais, muito ar refrigerado. Então, as doenças respiratórias, que antes eram doenças só do inverno, são doenças também do verão. Entendeu? Entendi. Que a gente acaba deixando a temperatura, né, mais baixa dentro dos quartos. Isso. E depois sai no choque térmico. E eu vou fazer uma pergunta bem até diferente. O que é mais difícil? A criança se adaptar na escolinha ou a mãe se adaptar sem a criança porque foi para a escolinha? As duas coisas. Olha, a natureza é tão linda. A criança, ela cria um mecanismo de defesa. Quando ela vê que ela tem que ficar ali, ela vai se adequar ali. Quando a mãe vai buscar a criança pega... Aí a professora fala, ela não chorou nada. Mas quando ela vai abraçar aquela criancinha de 1 ano em diante, vai abraçar a mamãe, começa a chorar, já vai no carro chorando. Sabe por quê? Ali ela sentiu no porto seguro dela, que é a mãe. Ali ela pode ser verdadeira, chorar e desabafar. Então, olha como é que o ser humano se adapta. Não chorou lá na escola, ficou contida. Porque mais ou menos, né, sabia que não teria alguém para acolher seu porto seguro. Chega a mãe, ela desaba, ela pode ser verdadeira. Isso acontece, né? E legal, e muita gente fala, né? A mãe apareceu, acabou a criança. Mas pelo motivo de sentir a segurança, né? Ser verdadeira, de expressar os sentimentos que ela tem. Uma preocupação que eu tenho é as bolsas, né? Estão cada vez mais pesadas, as mochilas. A criança... Antigamente, na minha época, existiam os armários nas escolas que você deixava os materiais lá. Hoje a gente já vê o contrário. As bolsas, elas precisam ser de rodinha porque elas são muito pesadas para as costas das crianças. E como, assim... Como que você observa, qual que seria a orientação, às vezes, pediátrica, para não ter, às vezes, um problema, né, na coluna, esse conciliar escola, casa... Difícil, né, Aline? Essa história já roda tanto tempo. Seriam as mochilas com rodinha realmente. Agora, olha que contrassenso. Tem escola que não tem rampa, que tem escada. E as crianças vão subindo com as rodinhas que quebram, né? Vai batendo cada olha, essa questão ortopédica a gente sabe que vai comprometer se botar a mochila nas costas. Eu acho que também aí podia a escola ter um preparo diferente para isso aí. Eu acho que isso aí vai ficar mais a cargo dos pedagogos mesmo lá da escola. Porque o que o ortopedista vai orientar é não carregar o peso. Agora a escola vai ter que botar rampa para as rodinhas não quebrarem na escada. Eu lembrei até de um episódio do meu enteado. Ele tem 10 anos. Aí um dia a gente perguntando a ele se ele prefere a mochila de rodinha ou a de costa. Ele falou, não adianta nada, porque quando eu vou subir a rampa da escola eu preciso colocar nas costas. Então eu prefiro das costas desde que sai de casa. Foi legal. Acho que o jeito é lá na escola mesmo, preparar, né? E ele respondeu tão rápido assim que não adianta nada. Sim. E assim, a adaptação da criança também na ida à escola, a mãe, para fazer a adaptação, ficar um período menor de tempo logo no início, né? Nunca sair sem se despedir, falar tchau, mamãe, avisar, não sair escondido. Não sair escondido, isso. Avisar que vai sair. Entendeu? Poxa, eu saí escondido direto. Não é o legal, tá certo? As escolas têm que deixar assim, não existe isso, gente, da escola não deixar a mãe ir lá no horário, no meio, para olhar, para ver a criança. A mãe também precisa, como você falou, de ter essa adaptação.
não é? Conforme a idade também da criança, criar alguma coisa que seja um vínculo, faz um coraçãozinho na mão, olha, quando tiver saudade, você aperta o coraçãozinho aqui, que a mamãe vai apertar o coraçãozinho dela também, fazendo, sabe? Tem umas ferramentas assim, mais lúdicas, que vão dando mais um conforto para a criança. E ter certeza, mamãe vai, mamãe volta, né? Eu fazia isso com meu filho, eu falava, mamãe vai, mas mamãe... Aí ele volta. Aí ele diz a professora que ele ficava lá no cantinho, às vezes me disse, mamãe vai, mamãe volta. Mamãe vai, mamãe volta. Um mantra. Pra ele se convencer que eu ia voltar. Gente, criança é muito inteligente. Às vezes a gente subestima a inteligência deles. Você fala, eles vão entendendo. Eles vão entendendo. Não num tempo rápido, mas pode até ser no tempo rápido, mas eles vão solidificando aquele conhecimento, aquele aprendizado novo. O meu, quando eu precisava me ausentar, eu falava com ele que eu estava indo buscar o futuro melhor. Eu saía para buscar o futuro melhor. Aí ele entrava na escola, a professora dizia... Cara, ele chegou aqui, eu perguntava, você tá tudo bem? Não, tô com saudade da minha mãe, mas ela foi ali buscar o futuro melhor e já volta. O que era o futuro melhor e já volta. E ele contava isso pra todo mundo do futuro melhor. Aí hoje eu falo, hoje ele já tem 19 anos, hoje eu falo, isso aqui que é o futuro melhor, minha filha, chegamos no futuro melhor. Olha, tudo bem, tá certo. Para ter um final, né? Senão... O meu filho, né, de 3 anos, vai fazer 3 anos em março. Ele vai entrar agora na escolinha, né? E ele já vê o irmão de uniforme indo para a escola, ele já bota o uniforme e fala que quer ir para a escola também. Então, e aí eu falo, mas você vai ficar sem a mamãe? Você vai sentir falta? Ele, não, vou ficar sem. E ele, tipo assim, vamos ver na hora da prática, né? Se vai ser assim. Mas é a dificuldade. O que a gente precisa observar, né? Igual essa questão do número de pessoas que vão cuidar dentro de uma sala de uma criança de 3 anos. Os tipos de brinquedo que às vezes a escola tem que ter. Porque a gente vê muita escola... Eu fui em escolas até grandes, né? E eu vi uma ausência de área de parquinho. Ou um parquinho muito sucateado, né? Que às vezes não dava a energia daquela criança, né? Não dá vazão. O que a gente tem que observar nessa primeira... Que não é um recém-nascido, né? Que é aquela fase do berçário, mas é uma fase da creche. O que a mãe tem que observar nessa fase de 3 anos... que ela vai entrar agora para um social? São os itens de segurança na escola, né? Temos de grade, de tudo. Locais pontiagudos também, e tem que ter área para a criança brincar, tá certo? A área verde, se pudesse, toda escola tivesse uma pequena área verde, e não só aquelas escolas fechadas, não, tem que ter uma área né, coberta por causa de chuva, mas que entra claridade, iluminação natural, que seria, né? Que tenha areia, porque a areia é questão sensorial para a criança. Que tenha um parquinho de areia que seja limpa, renovada, com aquela frequência, né? As escolas, elas seguem uns critérios que são das coisas que tem que ter na estrutura pedagógica. As escolas são fiscalizadas, né? Agora, enquanto mãe, você vai observar o mínimo do mínimo. Os detalhes, né? O mínimo de espaço, se o professor é adequado, se tem um cuidador junto. Entendi. E conversar mesmo com a pedagoga da escola, né? Para saber o que elas pensam na educação com limite, se elas, né, com respeito com a criança. Já elas não batem com a régua. Deus me livre, castigo. Pior que ainda existe, menina. Existe. Ver, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela não sabe, como eu falei antes, emprestar o brinquedo e aquilo vai voltar para ela. Pergunta, professora, como é que você trabalha nisso daí? Como você lida com isso, Como você né? lida com isso? Fazer algumas perguntas nesse tipo, para saber qual é o da professora, entendeu? Também, como que ela lida, né? Porque a violência, a criança pegar o do outro, aquilo não é violência. Ela acha que o mundo é todo para ela, são egocêntricas. Agora, você, adulto, tirar da mão e botar para ela, isso é violência. E também, muito se fala de bullying.
como a gente fortalecer nossa criança para essa geração também? Bullying sempre existiu, fala sério, né? Eu era chamada de girafa. Eu era topogígio. Era Aquele orelhão, aquele bichinho topogígio. Eu era topogígio. Meu filho, ele gagueja. E toda vida eu ensinava para ele, mostrava para ele o que você faz quando alguém te zoa em relação à gagueira. Eu conversava com ele. Ele falava, mãe, eu levava na brincadeira também. Quando eles começavam a falar, eu ria também junto e aquilo ia funcionando. Então, sempre mostrei para ele que aquilo não era um defeito, que hoje virou até um meme da internet, ele com a gagueira. Que ele faz vídeos para a internet, virou um meme da internet. Porque ele não se incomoda com aquilo. Mas hoje a gente vê que as mães também estão super protegendo as crianças para elas não enfrentarem também. Assim, vai acontecer, vai ter, e a gente sempre vai reforçar emocionalmente. Eu costumo orientar bem assim também para as situações. Existe fato, existe opinião, né? Olha, você, meu filho, mamãe te acha lindo. Mamãe não fala que você é lindo. Você não é lindo da mamãe? A mamãe te acha lindo e você é lindo. Agora, se a tia Aline chegar para você e falar que você é feio, é a opinião da tia Aline, mas o fato é que você é bonito. Olha só essa árvore aqui. Essa árvore aqui é uma árvore de maçã. A árvore de maçã dá abacaxi? Não. A árvore de maçã dá banana? Não. A árvore de maçã dá o quê? Maçã. Isso é o quê? Fato. A tia Aline chegar e falar assim, essa árvore é de banana. Essa árvore é de banana? Não, essa árvore é de maçã. A opinião da tia Aline é que essa árvore é de banana. Mas o fato é que essa árvore aqui é de maçã. Então alguém te chamou de orelhudo. Mas você não é o lindo da mamãe? A opinião dela é que você é orelhudo. Mas você é quem? O fato é que você é o lindo da mamãe. Legal, muito Entendeu? legal. Isso é uma vez eu brincando assim com a minha filha, ela falando, porque falou isso e aquilo de mim, né, na época de escola. E aí eu falei com ela, mais ou menos assim, eu falei, mas... E ela falou do seu cabelo verde? Aí ela parou. Eu falei, mas ela não falou do seu cabelo verde, como é que ele é feio? Ela, mas eu não tenho cabelo verde. Eu falei, mas isso você sabe que você não tem, né? Eu falei, mas o outro você não sabe que você não é? Gostei. Aí ela... faz sentido. Então, assim, porque às vezes você também fica discursando muito. O outro falou isso que ele é bobo. Não, ele não é bobo, não. Ele falou isso que é a opinião dele. Todo mundo pode ter opinião. Exatamente. Então a gente às vezes tem que desconstruir umas coisas, não ficar reforçando, né? Desconstruir. Essa é a palavra, desconstruir. Esses dias nós ensinamos meu enteado também, a desconstruir algo que ele estava passando o maior aperto na escola. Aí nós falamos, cara, é só você resolver assim, ó. Faz perguntas. E agora ele está podendo levar o celular? Falei, pega seu celular. Começa, grava, fala como é que você está fazendo. Depois mostra ele, o próprio comportamento dele. Mostra para o seu pai, mostra para sua mãe. Então, a gente tem que pegar a atualidade ensinando os nossos filhos a lidar, né? Porque vai bombardear de informações, de novas coisas. A todo momento vai vir uma coisa nova. Então, é isso.